E aí, nessa questão desse cenário econômico mais conturbado, né, que obviamente acaba gerando, né, algum transtorno para qualquer setor da economia, o mercado de luxo, né, por mais resiliente que ele seja, com certeza é. Você mesmo colocou, teve cliente que postergou a decisão. A questão, né, do funding do cliente para poder fazer a aquisição do imóvel, né? Ele vai pagar o imóvel, né? Então, este mercado de juro mais elevado, né? Isso também inibe de alguma forma essa questão da forma de pagamento, né? Porque as pessoas acham, né, que todo mundo que compra imóvel de luxo vai lá, faz um pagamento à vista e resolveu a compra. E isso pode ser verdade para uma parte, para uma boa parte, mas não necessariamente é para 100% das negociações envolvendo imóveis de luxo. Então, ocorre sim algum financiamento de alguma forma, né? A questão aí, eu diria que não é nem o acesso ao crédito, porque a gente fala de perfis cujo acesso ao crédito está mais facilitado, mas este nível de taxa, né? A conta está fechando para a turma está olhando para isso, às vezes se assusta ou não. Como é que está essa questão do financiamento, olhando especificamente esse mercado de alto luxo? Essa é uma pergunta muito recorrente, porque, como você mesmo disse, tem pessoas que acham que em transações acima de 20, 25, 30, 35 e por aí vai, o cliente não faz financiamento, é só uma proposta à vista, ou então ele utiliza um outro imóvel como parte de pagamento e paga de forma parcelada. Existe, e com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Obviamente, pessoas que vão financiar imóveis de 30, de 25 milhões, 20 milhões, têm acesso a taxas diferentes do que a maioria das pessoas imaginam. Tá? Na maioria das vezes, pela estrutura financeira do cliente, ele prefere fazer isso até mesmo com uma taxa um pouco mais alta, porque obviamente essa contabilidade desse cliente ela funciona de um jeito muito estratégico. Dificilmente você vai ter um cliente desse porte comprando um imóvel como esse, através de financiamento bancário, que ele não saiba o que ele está fazendo. Eu nunca peguei casos assim. Tá? Então, assim, todas essas estratégias de condições de pagamento para imóveis de luxo também envolvem financiamento, ainda que algumas taxas de juros estejam um pouco mais elevadas, essa oscilação que nós vivemos. Tá? Então, é muito mais comum do que se imagina, muito mesmo. Muitas das vezes o cliente ele não quer tirar do recurso, ele não quer alocar de um ativo para passar para outro. Então, ele utiliza isso e óbvio que a gente precisa entender que as condições financeiras e até mesmo de taxas de juros para esse perfil de cliente acabam sendo diferentes do que a gente tem hoje no mercado. Né? Tem pessoas que já têm relacionamentos, enfim. São várias operações que a gente poderia ficar falando aqui, pelo menos umas 3 horas que os clientes utilizam para poder fazer essa aquisição de imóveis através de um financiamento bancário. E aí, invariavelmente, você aguçou a curiosidade da turma, né? Você falou taxas diferenciadas, né? Então, a gente olhou para este mundo, o que é esse nível de taxa diferenciado, né? Esta piscina exclusiva de crédito que essa turma consegue acessar no financiamento do imóvel de luxo. Porque isso vai ser importante até para a gente poder juntar os pontos e entender o porquê a tomada de decisão do financiamento, se ele teria condições, né, de pagar à vista sim, né, mas ele prefere não desalocar de outros ativos que ele tenha, seja ativos financeiros, seja ativos mobiliários ou imobiliários, enfim, ele tomou a decisão de financiar. Que nível de taxa é esse? Curiosidade. Olha, o nível de taxa, quando a gente fala de valor, um numeral específico, é complicado falar porque depende e varia muito. Obviamente, por ser uma banca, eu consigo a taxa X. Aí você fica, mas peraí. Como assim? Como assim? E a gente volta lá porque tem todo um setor de financiamento que cuida dessa parte. É verdade que ele consegue? Não, Augusto, tem que ver como é que vai ser. É sempre interessante porque a parte de financiamento, ela nunca pode falar, não, essa taxa não existe. Vamos entender por que essa taxa acontece. Então, é difícil falar para você, Ricardo, qual é a taxa, qual é essa piscina que esses imóveis estão. Mas existem, sim, taxas diferenciadas, principalmente dependendo do relacionamento do cliente. Então, já vai ficar aí para a imaginação de vocês, né? A curiosidade desse nível de taxa, mas, por óbvio, a gente já entende que é um nível de taxa que está abaixo Exato. do que é praticado, né, para grande parte aí da população nos financiamentos bancários, né? E aí você entendeu o porquê
que alguém que com certeza poderia lá comprar um imóvel de 15, 20 milhões e pagá-lo, né, à vista, né, ou no máximo ali dar uma belíssima de um sinal e fazer parcelas curtinhas, optou pelo financiamento, né, porque foi a alavancagem inteligente. O recurso dele que estava aplicado, ele não desaplica. Por quê? Porque ele está rendendo mais do que essa taxa, que é uma taxa menor do que a que a gente conhece por aí. E aí você trouxe um ponto, né? Que você disse, olha, o meu cliente que optou por financiar é um cliente que sabe o que está fazendo, né? Mas um pedaço dessa massa que está chegando agora aí, dessa meninada da internet chegando para comprar imóvel, vamos lá, você colocou no começo do nosso papo, 18, 19, 20 anos, 25, enfim. Quem sou eu, né, para duvidar da capacidade das pessoas, mas me parece um perfil que ainda, por si só, aquela pessoa talvez não consiga, né, ter toda essa segurança. É esse staff que está ao entorno dela que, olha, resolve, ele está simplesmente falando, vai lá e resolve para mim a compra do imóvel da melhor forma possível. Isso acontece muito até mesmo com jogadores de futebol que estão ascendendo agora na profissão, né? Você pega meninos de 17 anos, de 16 que estão subindo para o profissional e, obviamente, o patamar financeiro desses atletas muda completamente. Então, é necessário muito desse staff, né? Para que o atleta não faça besteira, para que ele saiba investir, alocar os recursos do jeito certo. Então, isso é muito comum. Essa maturidade financeira, ela acontece ao longo do tempo. E óbvio que o entorno da pessoa, os familiares, o advogado ou a pessoa que é responsável por esses jovens, que cuida dessa parte, precisa sim entender todas as características. Mas é o que eu sempre falo, o corretor de imóveis, ele não é simplesmente um corretor, ele é um entendedor de negócios, é um gestor de ativos. Como gestor de ativos, você tem que mostrar ao seu cliente, seja o seu cliente mais novo, ou seja o advogado, o contador, todas as características que o cliente precisa fazer. Olha, a gente pode conversar, vamos sentar aqui para a gente olhar essa conta? Cara, pelo que você está me falando, você poderia sim dar esse valor à vista. Mas o que você acha de fazer um financiamento e manter o teu recurso alocado? Então, esse bate-papo, essa conversa, seja com a pessoa, seja com o staff, seja com o advogado, com o representante ou com a assessoria do banco, é um ecossistema muito interessante que acontece no mercado imobiliário para que esse cliente seja bem assessorado. Porque não existe nada pior para o corretor de imóvel do que fazer um péssimo negócio. Não existe nada pior. Então, você se certificar de todas essas opções, deixar o cliente à vontade para entender qual é a melhor opção. E muitas das vezes, Ricardo, esse cliente ele já tem assessores, ele já tem advogados, já tem pessoas que cuidam disso. Então, é muito importante a gente trabalhar em equipe. Eu sempre falo que a compra de um imóvel é um trabalho em equipe para que a gente possa oferecer ao cliente a melhor gestão, a melhor valorização, o melhor conforto. Mas tudo isso muito bem alinhado. E óbvio que essa turma mais jovem, ela vem cada vez mais consumindo esse tipo de produto e é importante também que o corretor, que a pessoa, que o staff, que os familiares dessas pessoas possam também ter informações suficientes, porque existe muito a falta de direcionamento, né? A venda a qualquer custo. Então a gente percebe que pessoas agora que estão ascendendo na sociedade, que estão com muitos recursos, às vezes fazem péssimos negócios por falta de conhecimento técnico, de gestão de ativos, de valorização, de imóveis que às vezes não são os ideais. Então, esse direcionamento é super importante. Fica aqui essa importância da educação financeira cada vez mais, de pessoas que estão ascendendo na sociedade, que eventualmente vão ter os seus próprios benefícios, o seu próprio patrimônio. Esse entendimento, ele precisa ser muito bem feito, muito bem elaborado, para que não haja um certo trauma. Tem muitos clientes que acabam ficando receosos, traumatizados em investir no mercado imobiliário por uma operação mal feita. Aí o que ele vai? Aí ele vai alocar o dinheiro dele lá no mercado financeiro, ele vai fazer outra coisa. Então, assim, o mercado imobiliário ele é maravilhoso, assim como todos os outros mercados, como o mercado financeiro, como o mercado de criptomoedas, contanto que as pessoas sabem orientar o cliente a fazer um bom negócio. As similaridades só vão crescendo entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, porque do nosso lado aqui é a mesma coisa. Eu vejo alguns clientes, né, alguns assinantes frustrados com o momento dos fundos imobiliários, que é a minha área, né, de atuação, né, ou que trouxeram frustrações de ciclos anteriores, mas porque, infelizmente, não foram bem orientadas, ou às vezes sequer buscaram orientação, resolveram fazer por si só, sem a orientação devida, não conseguiram extrair o que tem de bom naquele mercado, acabaram ficando
com uma operação ruim. Então as similaridades vão crescendo. Teve né? uma situação, eu fiz alguns investimentos há uns 5, 6 anos atrás, que eu fui tão mal direcionado por assessores que eu fiquei traumatizado. Falei, não quero mais investir nisso. Deu prejuízo. Entendeu? Então, assim, mesmo sabendo, e pior de tudo, que era um investimento que não tinha muito risco, porque meu nível de carteira, por isso tudo falar, é mais conservador. Então, foram investimentos que foram mais beneficiando, sei lá, o próprio ganho do consultor do que entendendo o que eu precisava. Então, isso acontece muito, isso causa barreiras, isso causa obstáculo para que pessoas possam investir do jeito certo. Por exemplo, hoje eu não gosto mais de investir no que eu investi lá atrás, não vou mais investir porque eu não tive uma assessoria correta. Então, olha o que isso vai acarretar na vida da pessoa, acarretar na vida financeira. Às vezes, por um entendimento, pela falta de interpretação, falta de conhecimento da pessoa, ela deixa de fazer um excelente negócio. Então, a informação, ela sempre vai ser um grande diferencial para qualquer vendedor, para qualquer assessor. Você entender o que o cliente precisa, alinhar as expectativas, que eu sempre falo, venda de imóveis de luxo é alinhamento de expectativa. É você entender o que o cliente deseja e trazer o que ele precisa. Então, esse alinhamento de expectativa, seja na área de investimento, seja na área de aquisição de um imóvel de luxo, é o que o corretor precisa saber fazer, para que não haja ruído. E no mercado de luxo, o inimigo da venda é o ruído na comunicação. Quando a comunicação não é clara, quando você não consegue transmitir o que é necessário, isso causa o quê? Insegurança. Insegurança causa objeção e objeção mata a venda. Então, existe todo um cenário propício para o mercado de luxo, contanto que o profissional de vendas entenda esse ecossistema da informação.